pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade à leitura de Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury, aqui no Desafio Literário de julho de 2021. Gente, com a volta do Desafio Literário, eu estou muito empolgada porque eu já escolhi os próximos. Então, assim, gente, eu estou muito ansiosa para ler os próximos livros. Então, eu conto com você para me acompanhar. E a partir do ano que vem, gente, a partir de 2022, eu volto com as enquetes para vocês me ajudarem. Eu decidi já escolher para eu ter tempo de gravar e tudo mais. Mas a partir lá no comecinho de dezembro, eu já vou soltar enquetes para vocês me ajudarem a escolher os próximos livros para serem lidos aqui no canal. Então, conto com você, tá bom? A sua participação aqui no canal é extremamente importante. Então, sempre deixe comentários, tá bom? Dizendo o que vocês acham, sugestões, etc, etc, etc. Para eu poder saber o que vocês gostariam de ver aqui e se vocês estão curtindo, tá bom? Vou pedir o meu like, vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações. Isso é bem importante, né? Para receber lá assim que pintar vídeo novo por aqui. E também comente, né? Como eu já falei, é importante a sua participação. E compartilhe, tá bom? Vou deixar aqui na descrição todas as minhas redes sociais para você ir lá me seguir. Todas, acho que todas as redes sociais que eu possuo. O Twitter eu não uso muito não, mas eu vou ver se eu começo a aparecer mais por lá também. Entendeu? Aqui do ladinho também eu vou deixar os QR Codes para os principais, né? E também o QR Code e aqui na descrição o link da Amazon para você comprar o que você quiser. Compra, usa o meu link para me ajudar, tá bom? E também o link dessa edição lindona da Biblioteca Azul, tá? Que é a que eu estou lendo. Vamos lá então, gente, retomar a leitura. Ontem nós lemos até a página 168. E assim, gente, a gente viu que o Guy Montag, ele surtou, né? No momento em que ele se viu em frente à casa dele, quando teve o chamado lá, né? O alarme soou, e aí quando foram em direção, foram indo, ele falou, opa, para onde que estão indo? Quando parou e ele se viu em frente à casa dele. Ele viu a Mildred, né? A Millie, a esposa, muito amiga, né? Diga-se de passagem, saindo, deixando ele lá, falou, pega, toma seus BO, se vira, e foi. Ele pegou e, né, foi obrigado ali a queimar livro por livro, fazer aquele ritual todo, né, de queimar os livros, queimar a casa, e queimou também os bombeiros, inclusive o capitão. Eu fiquei assim, uau, ele teve coragem então, né, de fazer o que ele tinha combinado com o professor Faber, que era, né, liquidar isso, acabar com isso de verdade, acabar com essa loucura. E ele foi, pegou os livros que restavam, porque ainda tinham alguns sobreviventes ali, onde ele tinha escondido, e deixou na casa de um outro bombeiro e acionou um alarme. Então, tipo, ele, de alguma forma, ele fez o que eles tinham cumprido, só que não deu muito certo, porque, né, saiu um pouco ali do controle do que eles tinham planejado, né? E é isso. Então agora a gente vai dar continuidade para ver o que vai acontecer com ele. Se ele vai conseguir de fato despistar o Sabujo, eu acho que vai, porque ele é esperto, o Faber deu uma forcinha para ele lá também, entendeu? Então vamos dar sequência aqui. Porque ele tá fugindo, né? Ele tá fugindo. Então vamos lá, hoje a gente vai ler das páginas 169 até a 187. E daí, gente, amanhã a gente já conclui. E amanhã a gente vai ler bem pouquinho, que é pra concluir. Eu decidi, né, organizar dessa forma. Então hoje a gente vai ler essas páginas e amanhã, pra concluir a leitura, a gente lê da página 187 até a 199, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, eu só vou falar pra vocês que vocês provavelmente vão ouvir cachorro latindo, porque é aqui, né? Tem muito cachorro. E aí não tem como fazer eles ficar quietos, tá bom? Então, cachorro, vocês sabem, né? É assim. Vamos lá. Parava para tomar fôlego, a caminho do rio, para espiar por janelas fracamente iluminadas de casas despertadas, e via as silhuetas de pessoas lá dentro, assistindo a seus telões e nelas o sabujo mecânico. Um hálito de vapor de neon que avançava como uma aranha,
aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Estava agora numa rua, virou em outra e mais outra, e entrou no beco rumo à casa de Faber. Passe, pensou Montag, não pare, continue, não entre. Nas paredes do salão aparecia a casa de Faber, com os chafarizes pulsando no ar noturno. O sabujo fez uma pausa, hesitante. Não! Montag agarrou-se ao peitoril da janela. Por aqui, por aqui! A agulha de procaína se projetava e recolhia, para fora e para dentro. Uma gota límpida de narcótico caiu da agulha enquanto ela desaparecia no focinho do sabujo. Montag conteve fôlego, com um punho cerrado em seu peito. O sabujo mecânico se virou e se afastou correndo da casa de Faber e novamente voltou ao beco. Montag deu uma olhada rápida para o céu. Os helicópteros estavam mais perto, uma grande nuvem de insetos atraídos por uma única fonte de luz. Com esforço, Montag se forçou mais uma vez a lembrar-se de que não se tratava de nenhum episódio de ficção a ser assistido em sua corrida até o rio. Na verdade, era o seu próprio jogo de xadrez, que ele estava testemunhando, lance por lance. Gritou para dar a si mesmo o necessário empurrão para a frente dessa última janela de casa e da fascinante sessão que ali se desenrolava. Diabo! E partiu novamente. O beco, uma rua, o beco, uma rua e o cheiro do rio. Perna para frente, perna para baixo, para frente, para baixo. Logo seriam 20 milhões de Montags correndo, se as câmeras o captassem. 20 milhões de Montags correndo como uma antiga comédia de cinema mudo. Policiais, ladrões, perseguidores e perseguidos. Caçadores e caçados. Ele já vira 1000 vezes a cena. Atrás dele agora 20 milhões de sabujos latindo em silêncio, ricocheteando nas paredes, saltando da parede da direita para o centro e para a da esquerda, sumindo, parede direita, parede do centro, parede da esquerda, sumindo. Montag enfiou a radioconcha no ouvido. A polícia recomenda que toda a população da área de Elm Terrace faça o seguinte: cada pessoa em cada casa de cada rua deve abrir a porta da frente ou dos fundos ou olhar pelas janelas. O fugitivo não conseguirá escapar se todos, no próximo minuto, olharem de suas casas. Preparem-se. Claro, por que não fizeram isso antes, né? Aquilo antes. Porque em todos esses anos esse jogo não havia sido tentado? Todos em pé, todos para fora. Ele não deixaria de ser visto. O único homem correndo sozinho na cidade à noite, o único homem pondo suas pernas à prova. Contando até 10 agora. 1, 2, ele sentiu a cidade se levantar. 3, sentiu a cidade voltar-se para suas milhares de portas. Mais depressa, perna para cima, perna para baixo. 4, as pessoas sonâmbulas em seus corredores. 5, as mãos nas maçanetas. O cheiro do rio era fresco e era como se de chuva grossa. Sua garganta queimava e seus olhos ardiam com a corrida. Montag gritou como se o seu grito pudesse catapultá-lo, fazendo-o voar pelos últimos 100 metros. 6, 7, 8. As maçanetas giraram em 5.000 portas. 9. Correu para longe da última fila de casas, descendo uma ladeira que dava para um negror sólido, móvel. 10. As portas se abriram. Ele imaginou milhares de rostos espiando para quintais, becos e para o céu. Faces ocultas por cortinas, pálidas, faces assustadas pela noite, como animais pardos espiando de cavernas elétricas, faces com olhos cinza e descoloridos, línguas cinzentas e pensamentos cinzentos, despontando pela carne entorpecida da face. Mas ele estava no rio. Tocou a água, só para ter certeza de que era real. Entrou na água e despiu-se totalmente no escuro, lavando o tronco, os braços e as pernas, e a cabeça, com um licor puro. Bebeu e inalou um pouco pelo nariz. Depois, vestiu as roupas velhas e os sapatos de Faber. Atirou suas próprias roupas no rio e viu-as sendo levadas pela corrente. E em seguida, segurando a valise, avançou para dentro do rio até não encontrar mais pé e foi tragado pela escuridão. Estava a 300 metros a jusante quando o sabujo chegou ao rio. Lá em cima, as imensas pás dos helicópteros cortavam o ar, pairando hesitantes. Uma tempestade de luz desabou sobre o rio, e Montag mergulhou sob a grande iluminação
como se o sol tivesse rompido as nuvens. Ele sentiu o rio impeli-lo mais adiante em seu curso, para a escuridão. Então, as luzes se desviaram de volta para a terra, e os helicópteros deram uma guinada para a cidade novamente, como se tivessem apanhado outro rastro. Haviam partido. O sabujo se fora. Agora havia somente o rio frio e Montag flutuando em uma súbita calmaria, distante da cidade e das luzes e da caçada, distante de tudo. Sentiu como se tivesse deixado para trás um palco e muitos atores. Sentiu como se tivesse abandonado a grande sessão espírita e todos os fantasmas murmurantes. Estava passando de uma irrealidade assustadora para uma realidade irreal, porque nova. A terra negra passava deslizando e ele seguia para o campo entre as colinas. Pela primeira vez, em uma dezena de anos, as estrelas estavam surgindo acima dele, em grandes procissões de fogo e revolução. Viu uma grande carruagem de estrelas se formar no céu e ameaçar despencar e esmagá-lo. Flutuou de costas quando a maleta se encheu de água e afundou. O rio era suave e pachorrento, afastando-se das pessoas que comiam sombras no café da manhã, vapores no almoço e gases no jantar. O rio era muito real. Ele sustinha confortavelmente e, finalmente, lhe concedia o tempo, o lazer, para pensar neste mês, neste ano e em toda uma sucessão de anos. Montag ouviu seu coração bater mais lento. Seus pensamentos já não corriam com a mesma velocidade de seu sangue. Agora via a lua baixa no céu. A lua ali e a luz da lua provocada pelo quê? Pelo sol, é claro. E o que ilumina o sol? Seu próprio fogo. E o sol continua, dia após dia, ardendo sem parar. O sol e o tempo. O sol e o tempo e o fogo. O fogo. O rio o transportava, embalando-o suavemente. O fogo. O sol e todos os relógios da terra. Tudo se juntava e se tornava uma coisa só em sua mente. Após um longo tempo de flutuação na terra e um breve tempo de flutuação no rio, ele sabia porque jamais voltaria a queimar nada na vida. O sol ardia todo dia, queimava o tempo. O tempo se precipitava num círculo e girava sobre seu eixo. E de qualquer modo, o tempo já estava ocupado, queimando os anos e as pessoas sem nenhuma ajuda dele. Assim, se ele queimava coisas com os bombeiros, e se o sol queimava o tempo, isso significava que tudo queimava. Um deles tinha de parar de queimar. Por certo, o sol não pararia. E dessa forma, era como se tivesse de ser Montag e as pessoas com quem ele havia trabalhado até algumas horas antes. Em algum lugar, o ato de salvar e guardar teria de começar novamente, e alguém tinha de se encarregar de salvar e guardar de um modo ou de outro, nos livros, nos discos, na cabeça das pessoas, do jeito que fosse, desde que fosse seguro, livre de mariposas, traças, ferrugem e mofo, e de homens com fósforos. O mundo estava cheio de fogo, de todos os tipos e tamanhos. Agora, muito em breve, a Associação de Tecelões de Amianto abriria suas portas. Sentiu o calcanhar bater em terra, roçar seixos e pedras, raspar a areia. O rio o levaria para uma praia. Contemplou a imensa criatura negra sem olhos nem luz, sem forma, apenas com uma dimensão que se estendia por mais de 10.000 quilômetros. Por mais de 1.000 quilômetros, sem se conter, com suas colinas relvadas e florestas à sua espera. Hesitou em deixar o fluxo consolador da água. Receava que o sabujo pudesse estar ali. Subitamente as árvores talvez se abrissem sob uma grande ventania de helicópteros. Mas lá, no alto, havia apenas o vento normal do outono, passando como outro rio. Por que o sabujo não estava correndo? Por que a busca se desviara para a terra? Montag ficou à escuta. Nada. Nada. Millie, pensou ele, todo esse campo aqui. Escute só, nada e nada. É tanto silêncio. Millie, que me pergunto como você se sentiria aqui. Será que gritaria? Cale-se, cale-se! Millie. E Montag ficou triste. Millie não estava ali, e tampouco o sabujo, mas o cheiro seco de feno que o vento trazia de algum campo distante atraiu Montag para a terra. Lembrou-se de uma fazenda que visitara quando era muito novo,
uma das raras vezes em que descobriu que em algum lugar por trás dos 7 véus da irrealidade, para além das paredes dos salões e do fosso de metal da cidade, as vacas ruminavam capim, os porcos se sentavam em poças quentes ao meio-dia e os cães latiam para as ovelhas brancas numa colina. Agora o cheiro seco de feno, o movimento das águas levavam-no a pensar em dormir sobre feno fresco no celeiro solitário, distante das rodovias barulhentas, atrás de uma tranquila casa de fazenda e sob o antigo catavento que zumbia como um som dos anos que passavam, implacáveis. Ele ficaria deitado no sótão do celeiro a noite inteira, atento ao ruído de animais distantes e de insetos e árvores, aos pequenos movimentos e alvoroços. Durante a noite pensou sobre o sótão do celeiro. Ele ouviria um som, como de passos talvez. Ficaria tenso e se sentaria. O som se afastaria. Ele se recostaria e olharia pela janela do sótão, muito tarde da noite, e veria as luzes se apagarem na casa da fazenda. Até que uma mulher, muito jovem e bela, se sentaria a uma janela, sem luz, trançando os cabelos. Era difícil vê-la, mas sua face era como a da garota agora tão distante em seu passado, muito tempo antes. A garota que havia conhecido as estações e jamais se queimara com os pirilampos. A garota que sabia que os dentes de leão queriam dizer quando esfregados em seu queixo. Depois ela sairia da janela quente e surgiria novamente no andar de cima, em seu quarto, embranquecido pela lua. E então, ao som da morte, o som dos jatos rasgando o céu em 2 pedaços negros acima do horizonte, ele se deitaria no sótão, escondido e seguro, observando aquelas novas e estranhas estrelas sobre a margem da terra, fugindo da cor suave da aurora. De manhã ele não precisaria de sono, pois todos os cálidos odores e visões de uma noite completa no campo o teriam feito repousar e adormecer, ainda que seus olhos estivessem regalados e sua boca, quando se lembrasse dela, quase se abrisse num sorriso. E ali, na base da escada para o sótão do feno, à sua espera, estaria a coisa incrível. Ele desceria cautelosamente ao tom lilás do começo da manhã, tão plenamente consciente do mundo que ficaria com medo e se postaria sobre o pequeno milagre, e, por fim, se curvaria para tocá-lo. Um copo de leite fresco e algumas maçãs e peras depositadas ao pé dos degraus. Isso era tudo o que ele queria agora. Alguns sinais de que o imenso mundo o aceitaria e lhe daria o longo tempo que necessitava para pensar em todas as coisas que precisavam ser pensadas. Um copo de leite, uma maçã e uma pera. Montag saiu do rio. A terra se precipitou em sua direção, como se a maré subisse. Foi esmagado pela escuridão e pela forma do campo e de 1 milhão de odores trazidos pelo vento que gelava seu corpo. Recuou sob o impacto da mutação da escuridão, sons e cheiros, as orelhas zumbindo. Rodopiou, as estrelas se derramaram sobre sua visão como meteoros flamejantes. Ele queria mergulhar de volta ao rio e deixar que ele o carregasse a esmo e em segurança para algum lugar mais baixo. Essa terra escura se elevando era como aquele dia de sua infância, em que estava nadando e, sem saber de onde, a maior onda na história de suas lembranças o lançara com violência em lama salgada e escuridão verde. A água queimando-lhe a boca e o nariz, revirando seu estômago, gritando: água demais. Terra demais. Vindo da parede negra diante dele, um sussurro, uma forma. Na forma, 2 olhos. A noite olhando para ele. A floresta o observava. O sabujo. Depois de tanta correria, alvoroço e transpiração, e de quase se afogar, depois de chegar até ali, depois de tanto esforço e de se achar seguro, e suspirar com alívio e, por fim, sair para a terra, só para encontrar o sabujo. Montag lançou um último grito de agonia, como se isso fosse demais para qualquer homem. O vulto se dissipou. Os olhos desapareceram. As pilhas de folhas voaram numa chuva seca. Montag estava sozinho na imensidão. Um veado. Montag sentiu o cheiro almiscarado como perfume misturado com sangue e a exalação viscosa do hálito do animal. Todos os odores de cardamomo, musgo e ambrósia nessa noite gigantesca em que as árvores investiam para ele, retrocediam,
investiam, retrocediam, ao ritmo do coração, atrás de seus olhos. Devia haver 1 bilhão de folhas na terra. Montag mergulhou os pés nela, um rio seco cheirando a cravos quentes e poeira morna. E os outros cheiros? De toda a terra se elevava um cheiro como de batata cortada, crua, fria e branca, por ter ficado exposta à lua na maior parte da noite. Havia um cheiro como de picles num pote e outro como de salsa à mesa. Havia um leve aroma amarelo como de um vidro de mostarda. Havia um aroma como de cravos vermelhos do quintal da casa da vizinha. Montag abaixou a mão e sentiu o capim se lhe levar como o de uma criança que roçasse, e seus dedos cheiravam a alcaçuz. Continuou respirando, e quanto mais inalava a terra, mais se enchia de todos os seus detalhes. Ele não estava vazio. Havia ali mais do que suficiente para enchê-lo. Sempre haveria mais do que o suficiente. Caminhou na maré rasa de folhas, tropeçando, e em meio à estranheza, algo familiar. Seu pé acertou em algo que retinha um som surdo. Passou a mão pelo chão, 1 metro para cá, o outro para lá. A linha férrea. Os trilhos que vinham da cidade e se enferrujavam pelo campo, atravessando florestas e bosques, agora abandonados, ao lado do rio. Esse era o caminho que o levaria para qualquer que fosse o seu destino. Essa era a única coisa familiar, o amuleto mágico de que poderia precisar por mais algum tempo, para tocar, sentir sobre seus pés, enquanto prosseguia pelos arbustos de amoras e aos lagos de sensações olfativas e táteis, entre o farfalhar e as quedas de folhas. Caminhou pelos trilhos, e ficou surpreso ao sentir a súbita certeza de um fato que ele não poderia provar. Certa vez, muito tempo antes, Clarice havia caminhado por ali, por onde agora ele caminhava. Meia hora depois, com frio e movendo-se com cuidado pelos trilhos, sentindo plenamente todo o corpo, o rosto e a boca, os olhos cheios de obscuridade, os ouvidos repletos de sons, as pernas arranhadas por ervas e urtigas, ele avistou uma fogueira adiante. O fogo desapareceu, depois voltou novamente, como um olho que piscasse, e Montag parou, receando poder apagar as chamas com o mero hálito de sua respiração. Mas o fogo estava lá, e ele se aproximou atento, desde muito longe. Precisou de uns 15 minutos até chegar bem perto e parar atrás de um arbusto para olhá-lo. Aquele pequeno movimento de cor branca e vermelha, um fogo estranho, porque significava uma coisa diferente para ele. Não estava queimando, estava aquecendo. Montag viu muitas mãos estendidas para o calor, mãos sem braços, ocultos na escuridão. Acima das mãos, rostos inertes, que eram movidos, agitados e iluminados apenas pela luz do fogo. Nunca pensara que o fogo pudesse ter tal aspecto. Nunca em sua vida imaginara que o fogo, além de tirar, pudesse dar. Até o seu cheiro era diferente. Não sabia quanto tempo ficara parado, mas havia uma sensação tola, porém deliciosa, de se ver como um animal saído da floresta, atraído pelo fogo. Ele era um ser de cerdas e olhar aquoso, de couro, focinho e cascos. Era um ser de chifres e sangues que talvez recendesse como o outono, se fosse posto a sangrar no solo. E ficou ali parado por muito, muito tempo, escutando o cálido crepitar das chamas. Havia um silêncio compacto em volta daquele fogo, e esse silêncio estava na face dos homens, e o tempo estava presente. Tempo suficiente para alguém se sentar ao lado daqueles trilhos enferrujados sob as árvores, olhar para o mundo e virá-lo de cabeça para baixo, com os olhos, como se o mundo estivesse mantido no centro da fogueira, uma peça de aço que aqueles homens estivessem todos forjando. Não era somente o fogo que era diferente, era o silêncio. Montag continuou a caminhar rumo a esse silêncio especial que concernia ao mundo inteiro. E então surgiram as vozes, e estavam conversando, e Montag não conseguiu ouvir nada do que diziam, mas o som se elevava e descia calmamente, e as vozes estavam virando o mundo de ponta cabeça e olhando para ele. As vozes conheciam a terra e as árvores, e a cidade que assentara havia ao lado do rio. As vozes falavam de tudo. Não havia nada sobre o que não se pudessem falar. Isso ele sabia pela simples cadência, pelo movimento
e o constante ímpeto de curiosidade e admiração que nelas estavam presentes. E então um dos homens ergueu os olhos e o viu, e pela primeira, ou talvez pela 7ª vez, e uma voz chamou Montag. Tudo bem, você já pode sair daí. Montag recuou para as sombras. Está tudo bem, disse a voz. Você é bem-vindo aqui. Montag caminhou lentamente na direção do fogo e dos 5 velhos ali sentados, que vestiam calças e jaquetas jeans azul escuras, além de camisas da mesma cor. Ele não sabia o que lhes dizer. Sente-se, disse o homem que parecia ser o líder do pequeno grupo. Toma café? Montag observou a escura mistura fumegante ser despejada no copo retrátil de alumínio, que lhe foi imediatamente passado. Ele o bebeu cautelosamente e sentiu que olhava para ele com curiosidade. Sentiu os lábios se queimarem, mas isso era bom. As faces à sua volta eram barbadas, mas as barbas eram limpas, alinhadas e as mãos asseadas. Haviam se levantado como que se saudaram um convidado, e agora estavam sentados novamente. Montag bebericou o café. Obrigado, disse ele. Muito obrigado. Não há de quê, Montag. Meu nome é Granger. E mostrou um pequeno frasco de fluido sem cor. Beba isso também. Vai mudar a composição química da sua transpiração. Daqui a meia hora, você terá o cheiro de 2 outras pessoas. Com o sabujo atrás de você, é melhor esvaziar a garrafa. Montag bebeu o líquido amargo. Você vai feder como um lince, mas tudo bem, disse Granger. Você sabe meu nome? Disse Montag. Granger assinou com a cabeça na direção de uma TV portátil ao lado da fogueira. Assistimos à caçada. Imaginamos que você seguiria para o sul ao longo do rio. Quando ouvimos você tropeçando pela floresta como um alce tonto, não nos escondemos como normalmente fazemos. Imaginamos que você estivesse no rio quando as câmeras dos helicópteros voltaram a mostrar a cidade. Aliás, é engraçado. A caçada ainda continua, mas em sentido contrário. Em sentido contrário? Vamos dar uma olhada. Granger ligou o aparelho. A imagem, um pesadelo condensado, logo passou de mão em mão na floresta. Um turbilhão de cores e movimentos. Uma voz gritou. A caçada continua no norte da cidade. Helicópteros da polícia estão convergindo para a Avenida 87 com o Parque Elm Grove. Granger fez um gesto afirmativo com a cabeça. Estão simulando. Você os despistou no rio. Eles não podem admitir isso. Sabem que não conseguirão manter a audiência por muito tempo. O espetáculo precisa chegar ao fim, depressa. Se começassem a vasculhar toda a extensão do rio, poderiam levar a noite inteira. E por isso estão em busca de um bode expiatório para chegar a um final sensacional. Observe, apanharão Montag nos próximos 5 minutos. Mas como? Observe. A câmera, assentada embaixo de um helicóptero, focalizava uma rua vazia. Está vendo? Sussurrou Granger. Vai ser você. Lá no final da rua está a nossa vítima. Vê como a câmera se aproxima? Construindo a cena. Suspense. Tomada longa. Nesse momento, um pobre diabo qualquer está prestes a sair para um passeio. Uma raridade. Um tipo estranho. Não pense que a polícia não conhece os hábitos de sujeitos excêntricos como esse. Homens que caminham de madrugada pelo prazer de caminhar ou por insônia. Seja como for, a polícia já o tem mapeado há meses, anos. Nunca se sabe quando esse tipo de informação poderá ser útil. E hoje, como você vê, será realmente muito útil. Salvará as aparências. Meu Deus, olha aquilo. Os homens junto à fogueira se inclinaram para a frente. No monitor, um homem dobrava uma esquina. Subitamente, o sabujo mecânico se precipitou para dentro do quadro. Os holofotes do helicóptero lançaram uma dúzia de faixas brilhantes, formando uma jaula em torno do homem. Uma voz gritou. Lá está Montag! A busca terminou! O inocente parou, perplexo, com um cigarro aceso na mão. Olhou espantado para o sabujo, sem saber o que era. Provavelmente jamais chegou a saber. Olhou para o céu e para as sirenes que soavam. A câmera aproximou a imagem. O sabujo soltou no ar com um ritmo e um senso de presunção incrivelmente belos. Sua agulha se projetou. Ficou suspensa por um momento no vazio, como a dar à imensa plateia o tempo para apreciar tudo. A expressão de terror no rosto da vítima, a rua vazia, o animal de aço como um projétil farejando o alvo. Montag, não se mova, disse uma voz do céu. A câmera baixou sobre a vítima ao mesmo tempo que o sabujo.
Ambos o alcançaram simultaneamente. A vítima foi capturada pelo sabujo e pela câmera num grande abraço apertado de aranha. O homem gritou, gritou e gritou. As luzes se apagaram. Silêncio. Escuridão. Montag soltou um grito no silêncio e se virou para o lado. Silêncio. Depois, após um momento em que os homens continuaram sentados em volta do fogo, a face sem expressão, um locutor dizia na tela escura. A busca terminou. Montag está morto. Foi reparado um crime contra a sociedade. Escuridão. Agora levaremos vocês até o Salão das Estrelas no Hotel Lux para uma meia hora de antes do amanhecer. Um programa de... Granger desligou o aparelho. Eles não deixaram que o rosto do sujeito ficasse em foco. Você notou? Nem seus melhores amigos seriam capazes de dizer que não era você. Eles borraram a imagem na medida certa para deixar que a imaginação trabalhasse. Droga, sussurrou ele. Droga. Montag não disse nada, mas agora, voltando-se, olhou fixo para a tela vazia, tremendo. Granger tocou o braço de Montag. Bem-vindo de volta da terra dos mortos. Montag fez que sim com a cabeça. Granger prosseguiu. Talvez seja bom para você conhecer todos nós. Este é Fred Clement, ex-ocupante da cadeira Thomas Hardy em Cambridge, antes que a universidade se tornasse uma escola de engenharia nuclear. Este é o Dr. Simmons, da UCLA, especialista em Ortega e Gasset. O professor West aqui deu uma grande contribuição à ética, hoje uma disciplina arcaica para a Universidade de Columbia, há um bocado de tempo. O reverendo Padover aqui, 30 anos atrás, fazia sermões e perdeu seu rebanho de um domingo para o outro por causa de suas opiniões. Agora já faz algum tempo que anda vadiando conosco. Quanto a mim, escrevi um livro chamado Os Dedos na Luva, o relacionamento correto entre o indivíduo e a sociedade. E agora estou aqui. Bem-vindo, Montag. Não faço parte do mundo de vocês, disse por fim Montag devagar. O tempo todo eu fui um idiota. Estamos habituados a isso. Todos cometemos o tipo certo do erro. Caso contrário, não estaríamos aqui. Quando éramos indivíduos com a nossa vida independente, tudo o que tínhamos era raiva. Agredi um bombeiro quando ele veio queimar a minha biblioteca anos atrás. E desde então estou fugindo. Quer se juntar a nós, Montag? Sim. O que você tem a oferecer? Nada. Achei que tinha parte do Eclesiastes e talvez um pouco do Apocalipse, mas nem isso tenho agora. O Eclesiastes seria ótimo. Onde estava ele? Aqui, disse Montag, tocando a cabeça. Ah, Granger sorriu e fez um aceno afirmativo com a cabeça. O que foi? Não está certo? Perguntou Montag. Melhor do que certo. Perfeito. Granger se voltou para o reverendo. Temos um Eclesiastes? Um homem chamado Harris em Youngstown. Montag. Granger tocou firmemente o ombro de Montag. Ande com cuidado, conserve sua saúde. Se alguma coisa acontecer com Harris, você será o Eclesiastes. Veja como você ficou importante de um minuto pra cá. Mas eu me esqueci. Não. Nada jamais se perde. Temos meios para despertar a sua memória. Mas eu tentei me lembrar. Não tente. Ela virá quando precisarmos dela. Todos nós possuímos memória fotográfica, mas passamos a vida aprendendo a bloquear as coisas que estão realmente lá dentro. Simmons trabalhou nisso durante 20 anos e agora dispomos de um método pelo qual podemos evocar tudo o que já tenhamos lido. Montag, algum dia você gostaria de ler a República de Platão? Claro! Eu sou a República de Platão. Gostaria de ler Marco Aurélio? O Sr. Simmons é Marco Aurélio. Como vai? Disse o Sr. Simmons. Olá, disse Montag. Quero que conheça Jonathan Swift, autor daquele pernicioso livro político, As Viagens de Gulliver. E esse sujeito aqui é Charles Darwin. E este aqui é o Schopenhauer. Este outro é Einstein. E este aqui do meu lado é o Sr. Albert Schweitzer, um filósofo realmente muito gentil. Estamos todos aqui, Montag. Aristófanes, Mahatma Gandhi, Gautama Buda, Confúcio, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson e o Sr. Lincoln, se você quiser. Somos também Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos riram, tranquilos. Não pode ser, disse Montag. Mas é, replicou Granger, sorrindo. E também somos queimadores de livros. Lemos os livros e os queimamos, por medo de sejam encontrados. Não compensava microfilmá-los, estávamos sempre viajando. Não queríamos enterrar o filme para voltar mais tarde. Sempre haveria o risco de sermos descobertos. O melhor é guardá-los na cabeça, onde ninguém virá procurá-los.
Somos todos fragmentos e obras de história, literatura e direito internacional. Byron, Tom Paine, Maquiavel ou Cristo, tudo está aqui, e a noite avança. A guerra começou, e estamos aqui. A cidade está lá, toda envolta em sua própria capa de mil cores. O que acha, Montag? Acho que eu estava cego, tentando fazer as coisas do meu jeito, plantando livros nas casas dos bombeiros e enviando alarmes. Você fez o que tinha de se fazer. Realizado numa escala nacional, isso poderia ter funcionado maravilhosamente. Mas nosso método é mais simples, e conforme pensamos, melhor. Tudo o que queremos fazer é manter o conhecimento que pensamos, precisamos manter intacto e seguro. Ainda não estamos prontos para incitar ou enfurecer ninguém, pois se formos destruídos, o conhecimento estará morto, talvez para sempre. Somos cidadãos modelo, à nossa maneira. Caminhamos pelos velhos trilhos, passamos a noite nas colinas e as pessoas das cidades nos deixam em paz. De vez em quando somos detidos e revistados, mas não há nada em nós que possa nos incriminar. A organização é flexível, muito solta e fragmentária. Alguns de nós fizeram cirurgia plástica no rosto e nas impressões digitais. E neste exato momento estamos com uma tarefa terrível. Estamos esperando que a guerra comece e termine o mais rápido possível. Não é agradável, mas por outro lado, não estamos no controle. Somos a minoria excêntrica que clama no deserto. Quando a guerra terminar, talvez possamos ser de alguma valia para o mundo. Vocês realmente acham que eles ouvirão? Se não ouvirem, teremos simplesmente de esperar. Passaremos os livros adiante aos nossos filhos, de boca em boca, e deixaremos que nossos filhos, que por sua vez, sirvam a outras pessoas. É claro que de que muito se perderá dessa maneira, mas não se pode obrigar as pessoas a escutarem. Elas precisam se aproximar, cada uma no seu momento, perguntando-se o que aconteceu e por que o mundo explodiu sob seus pés. Isso não irá demorar muito. Quantos de vocês existem? Milhares nas estradas, nos trilhos abandonados. Hoje à noite, vagabundos por fora, bibliotecas por dentro. A princípio, nada foi planejado. Cada homem tinha um livro de que desejara se lembrar. E se lembrou. E depois, durante um período de cerca de 20 anos, fomos nos encontrando, em viagens, e passando a estreitar a rede frouxa e a definir um plano. A coisa mais importante que tínhamos, e incutir em nós mesmos, foi que não éramos importantes, não devíamos ser pedantes, não devíamos nos sentir superiores a ninguém mais no mundo. Não somos nada além de capas empoeiradas de livros sem nenhuma outra importância. Alguns de nós vivem em pequenas cidades. O capítulo 1 de Walden de Thoreau, em Green River, o capítulo 2 em Willow Farm, no Maine. Ora, existe uma cidade em Maryland com apenas 27 pessoas e nenhuma bomba jamais extingirá aquela cidade, que são os ensaios completos de um homem chamado Bertrand Russell. E quase como se fosse possível ler a cidade, tantas páginas por pessoa. E quando a guerra terminar, algum dia, algum ano, os livros poderão ser escritos novamente. As pessoas serão convocadas, uma a uma, para recitarem o que sabem, e os imprimiremos novamente até a próxima idade das trevas, quando poderemos ter de começar tudo de novo. Mas é isso o maravilhoso no homem. Ele nunca fica desanimado ou desgostoso a ponto de desistir de fazer tudo novamente, porque ele sabe muito bem que isso é importante e vale a pena. O que faremos essa noite? Perguntou Montag. Esperaremos, disse Granger, e nos mudaremos um pouco mais para jusante do rio, só por precaução. E começou a jogar poeira e terra sobre a fogueira. Os outros vieram dar uma mão, Montag também, e ali, na mata, todos se uniram para apagar o fogo. Pararam ao lado do rio, à luz das estrelas. Montag viu o mostrador luminoso de seu relógio à prova d'água. 5 horas da manhã. Mais um ano passado numa única hora, e a alvorada, aguardando além da outra margem do rio. Por que confia em mim? Perguntou Montag. Um homem se mexeu no escuro. Basta olhar para o seu aspecto. Você não tem se olhado no espelho ultimamente. Além disso, a cidade jamais se importou conosco a ponto de montar uma caçada como esta para nos encontrar. Os malucos com versos na cabeça não podem atingi-los. E eles sabem disso e nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Enquanto a maioria da população não andar por aí citando a Magna Carta e a Constituição, tudo bem. Os bombeiros são suficientes para cuidar disso, de vez em quando. Não, as cidades não nos incomodam. E você está com uma aparência péssima.
Caminharam ao longo da margem do rio rumo ao sul. Montag tentava ver a face dos homens, as velhas faces de que ele se lembrava à luz da fogueira, enrugadas e cansadas. Ele procurava uma clareza, uma decisão, um triunfo sobre a manhã que não parecia haver ali. E aqui a gente termina a página 187, eu li até esse pedacinho aqui, ó. Tá? E amanhã, gente, amanhã a gente conclui aqui a leitura e, cara, o Montag conseguiu despistar, então, e encontrou esse grupo aí de ex-professores, enfim, literatos, né, enfim, intelectuais aí no meio da mata, próximo à linha do trem que ele encontrou ali. E, aparentemente, agora, né, ele vai conseguir aí seguir com a vida dele, mas ainda temos o desfecho, que amanhã eu trago o desfecho pra vocês. Então, eu achei bem legal a maneira com que esse Granger, né, dialogou com ele, né, expôs aí algumas, meio que filosofando mesmo, algumas questões, e foi bem legal, gostei bastante. E a gente tem um pontinho ali, uma luz no fim do túnel pro Guy. Então o Guy talvez não seja tão ruim assim, né, mas vamos ver. Vamos ver, porque ainda não chegou no fim. Então, amanhã, com o final aí dessa história, a gente vai descobrir como que essa história se termina, como que é o desfecho dessa história. A gente sabe que uma outra pessoa foi capturada no lugar do Montag, porque, né, o próprio Granger lá mencionou, falou, eles têm que fazer alguma coisa, né? Eles têm que dar um jeitinho. Então, eles deram um jeitinho deles e o povo já tá acreditando que o Guy foi capturado e morto, né? Ele tá morto, mas na verdade ele tá lá, né? Segue fugindo. E é isso aí. Então, gente, amanhã eu volto com o desfecho dessa história, tá bom? E aí no dia 13 eu venho com a leitura do pós-fácil, tá bom? Então eu conto com você pra acompanhar o finalzinho dessa história maluca. Muito legal, gostei muito, gente. Até esse momento aqui, né, superou minhas expectativas, que eram muito boas, né, de tudo que eu já tinha ouvido falar sobre esse livro. E amanhã, então, eu volto pra concluir a leitura aqui, tá bom? Espero você amanhã, hein? 3 horas, tá bom? Tchau, gente!